Ok, boa noite, feliz sábado para todo mundo. Bem-vindos mais uma vez à lição da Escola Sabatina. Nós estamos aqui com o pastor Paroski, que sempre nos acompanha aqui às sextas-feiras. Bem-vindo, pastor Paroski. Tudo bem contigo? Obrigado, pastor Fernando. Boa noite, bom sábado. Está tudo bem, graças a Deus. Muito calor por aqui, o verão está chegando. É uma alegria saudá-lo e saudar aqueles que nos acompanham também. Maravilha. Nosso inverno está chegando, mas a coisa esquentou também por aqui, sabe? Tá bom. Mas, de qualquer jeito, eu quero saudar nossos amigos que estão assistindo, né? Pelo Facebook, dizer para você que você é muito bem-vindo. Você pode compartilhar nosso link com os seus amigos. Você também pode fazer perguntas aqui. Logicamente, a gente não consegue responder a todas as perguntas que são feitas, principalmente aquelas que estão mais ligadas à lição, ao tema da semana, né? Essas aí ficam melhores para a gente responder. E a gente vai eleger algumas perguntas, nós vamos ficar focados no assunto, no tema, e hoje nós vamos para a lição 11, que tem como título a Bíblia e as Profecias. Uma lição muito, muito interessante e que traz para a gente um conteúdo maravilhoso, como todas as lições que nós temos tido nesse trimestre. Muito bem. De novo, vou falar para você que nós temos já pessoas de diversos lugares aqui saudando, né? Olha, por exemplo, eu vou ler alguns nomes. Nós temos muitos nomes aqui, viu? Nós temos a Joyce, que foi a primeira a dar uma boa noite, um feliz sábado aqui, né? A Dalva, não estão falando de onde são, né? Queria saber de onde vocês são. Aqui, ó, do distrito de Jandira, nós temos o Edivânio Nogueira. Aí nós temos da Central de Osasco, a Vivian Pongo. Esse é o pessoal nosso aqui, né? Da Associação Paulistana. Apesar que todos são nossos, né? Tanto os adventistas, não adventistas, mas esse é o pessoal que pertence à nossa região, né? Aí a gente tem o Vânio, que nos acompanha, nos ajuda aqui também, né? Granja Viana, o João Eduardo, que bacana ter todos vocês aqui. Mas a gente também tem gente de Macaé, que é o Paulo Guarani. Que maravilha. Bom, nós vamos de Juiz de Fora, a Miriam, de Rio Branco, no Acre, o Robson, de Umuarama, o Alexander. Maravilha. Bom, não dá para ler todo mundo. De qualquer jeito, a gente saúda vocês. Estamos começando esse sábado juntos, estudando esse assunto bem bacana. Relembro você de compartilhar com alguém o link para que a gente participe juntos e aproveite ao máximo essa lição. Pastor Paroski, vamos orar para começar então a lição? Querido Deus, louvamos o seu nome, Senhor, porque o Senhor é o Senhor do universo, é o mantenedor. O Senhor é o Criador e é o Recriador também. O Senhor é quem dirige a nossa vida e nós queremos colocar a nossa vida nas suas mãos, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus de amor e aquele que se manifestou como homem. Obrigado por esse amor tão grande, Senhor. Nós vamos prosseguir no estudo da sua palavra, Senhor. Tão maravilhosa que ela é, tão útil para nós, que acalma a nossa alma, abre os nossos olhos, que nos é unguento. Então, quero pedir a iluminação do seu Espírito, por favor, para todos nós envolvidos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Pastor, vamos lá. Começando a nossa lição, acho que a pergunta natural numa lição onde a gente está tratando no trimestre inteiro sobre como interpretar as Escrituras, você acha, a sua opinião, você achou que coube bem esse assunto, essa semana estudando sobre profecias, né? Ou seja, qual a importância das profecias nessa questão da interpretação bíblica? Obrigado pela pergunta, pastor. Na verdade, nesta semana nós não estudamos profecia, nós estudamos acerca de profecia, ou mais precisamente, como interpretar profecia. E desta ótica,
o estudo é pertinente com a proposta do trimestre, que é como interpretar a Bíblia. Nós temos que nos lembrar algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia contém diferentes gêneros literários. O que são gêneros literários? São tipos específicos de literatura. Deixa eu exemplificar que vai ficar mais fácil. Na Bíblia nós temos história. Temos vários livros que são livros históricos. Os evangelhos são livros históricos, Atos é um livro histórico, os livros de Josué, os livros de Reis, Crônicas, são livros históricos. Na Bíblia nós também temos poesia. São diversos livros classificados como livros poéticos. Os Salmos são poesia, Provérbios é poesia, Cantares é poesia. Na Bíblia, nós temos algumas seções menores que também possuem alguns gêneros específicos de literatura ou literários, como, por exemplo, parábolas. Nós temos algumas parábolas no Antigo Testamento, mas Jesus gostava de usar parábolas. Era o ensino favorito de Jesus, a metodologia favorita de Jesus era parábolas. Ele ensinava por meio de parábolas. E na Bíblia nós temos profecia também. Temos profecia. Então, cada um desses diferentes tipos de literatura, história, poesia, parábola, profecia, e há outros ainda, precisam ser interpretados à sua maneira. Então, existem princípios, existem critérios de interpretação para cada um desses tipos literários. Profecia é um tipo literário muito importante na Bíblia, especialmente para nós, adventistas do sétimo dia. Nós valorizamos bastante as profecias bíblicas. E é importante, portanto, que saibamos como interpretar profecia. Cada uma desses gêneros literários, como eu já mencionei, eles precisam ser interpretados mediante certos princípios, certas regras, que existem aquelas regras que são aplicáveis ao texto bíblico como um todo, e existem aquelas que são aplicáveis a cada um desses tipos de literatura. Por exemplo, não se interpreta a profecia do jeito que se interpreta parábolas, e vice-versa, não se interpreta parábolas do jeito que se interpreta profecia. Também poesia, história, e existem outros ainda. Com relação à profecia, vamos só esclarecer aqui uma coisa importante. Existem, basicamente, dois tipos de profecia na Bíblia. Existe a chamada profecia clássica, que é aquela que nós encontramos em Isaías, em Jeremias, nos profetas menores. Esta é a profecia clássica, em que o profeta, ele é o porta-voz de Deus, e ele repreende, ele guia, e ele eventualmente prevê o futuro. Este é o papel do profeta no contexto da profecia clássica. E existe um segundo tipo de profecia, que é a profecia apocalíptica. O termo é um pouco confuso, um pouco sofisticado, é relacionado com o livro do Apocalipse ou com o tipo de profecia que nós encontramos no Apocalipse. Na verdade, existem dois livros essencialmente apocalípticos, são livros proféticos, mas a profecia que eles trazem, ou as profecias que eles trazem, são apocalípticas. E esses dois livros, nós sabemos, são Daniel e Apocalipse. Existem fragmentos de profecia apocalíptica em outros profetas, em Isaías, em Ezequiel. Até o apóstolo Paulo tem ali alguns fragmentos de profecia apocalíptica. Mas Daniel e Apocalipse são dois livros essencialmente apocalípticos. E aí é importante destacar o que é que caracteriza uma profecia apocalíptica. É um alto grau de simbolismo. É uma linguagem altamente simbólica. Cada detalhe, praticamente, é um símbolo de alguma coisa. E as profecias apocalípticas também, elas costumam cobrir longos períodos de tempo. Então, não é apenas Jeremias vindo para o rei e profetizando acerca
da destruição de Jerusalém, da vinda de Nabucodonosor, dos caldeus. Não, o profeta está olhando para o futuro, então, para um futuro longínquo, um futuro distante, e numa linguagem altamente simbólica. E a ênfase da lição da semana é sobre esse tipo de profecia, profecia apocalíptica, como interpretar especificamente os livros de Daniel e Apocalipse, em outras palavras. Bom, eu sou um estudioso das profecias, gosto de estudar, gosto de pregar sobre o assunto, e como eu, tem muitas outras pessoas. Aliás, eu tenho 57 de idade e nunca vivi uma época onde as pessoas falam tanto sobre as profecias. Essa época agora, né? Todo mundo se assustou e nós temos um monte de gente estudando e tal, até porque é muito importante. Mas até 3 meses atrás ninguém falava muito de profecia. Agora, quando a gente começa a estudar as profecias, a gente, principalmente as apocalípticas, né? Em um momento a gente pensa assim, poxa, mas por que tanto símbolo? Por que tanta complicação, né? E essa é a pergunta que eu queria que você compartilhasse assim com a gente. Por que tanta simbologia? Na verdade, a simbologia tem 2 propósitos. O primeiro propósito é revelar. E o segundo propósito é ocultar, esconder. Pode parecer contraditório, mas na verdade é a seguinte: para o povo de Deus, que está, em geral, passando por momentos difíceis. Esta é uma das características da profecia apocalíptica. Ela é dada para o povo de Deus num momento difícil. Momento de perseguição, momento de exílio, de opressão. Daniel, por exemplo, o povo de Israel o povo de Judá estava no exílio, na Babilônia. Então, geralmente, a profecia apocalíptica está vinculada a um contexto de opressão, tá certo? E para o povo de Deus, a finalidade da profecia apocalíptica é revelar verdades acerca do amanhã, do plano de Deus, acerca do futuro, do final de todas as coisas. A elevada simbologia também serve para ocultar a mensagem da profecia da parte dos inimigos. Então, os inimigos não vão poder entender. Então, a profecia apocalíptica, ela cumpre essas duas finalidades. E aí entra o ponto, em geral, os símbolos utilizados na profecia apocalíptica são símbolos bíblicos. Se nós formos para o livro do Apocalipse, por exemplo, vários, ou talvez a grande maioria dos símbolos do Apocalipse ou das imagens que nós encontramos no Apocalipse são extraídas do Antigo Testamento, várias delas do livro de Daniel. Então, para o povo de Deus que está familiarizado com a Bíblia, a profecia apocalíptica é mais fácil de ser compreendida quando comparado com aqueles que não fazem parte do povo de Deus, com os inimigos, com os opositores. Como eu disse também, a profecia apocalíptica tem que ver com o futuro que aguarda o povo de Deus. O que vai acontecer conosco? Nós estamos num momento de opressão. Eu repito, que a profecia geralmente é dada num contexto de opressão. E a profecia apocalíptica, ela não se destina a falar apenas das coisas locais, das coisas imediatas, das coisas momentâneas. O plano da profecia apocalíptica é universal. O profeta, por meio daquelas profecias, ele relata o que vai acontecer com o povo de Deus ao longo da história, ao longo dos séculos. E o pano de fundo é a profecia, o grande conflito entre o bem e o mal. O pano de fundo da profecia apocalíptica é o grande conflito entre o bem e o mal. Então, o profeta está preocupado com questões maiores, não são apenas questões imediatas, locais, momentâneas, mas são questões maiores. Do plano da redenção, do grande conflito, o plano de Deus para com o seu povo. Entendi. Existe alguma, sei lá, de repente, alguma ou algumas ênfases assim que sejam específicas nesse estudo de profecia?
Deixa eu ver se eu entendi bem a sua pergunta. Você está se referindo talvez ao propósito da profecia apocalíptica, esse tipo de coisa? Isso, é o propósito, né? Mas é que, assim, na profecia, geralmente são dadas algumas ênfases que são, assim, específicas dessa questão da interpretação profética, né? Como, por exemplo, o estabelecimento do reino de Deus, alguma coisa desse tipo. Faz sentido isso? Tem alguma outra ênfase? A profecia olha para o futuro. E o propósito da profecia, a ênfase central na profecia, é mostrar o cumprimento do plano de Deus. Então, essa é uma questão importante. É mostrar o futuro do povo para o povo de Deus. O pano de fundo, como eu disse, é o grande conflito entre o bem e o mal. Basta nós olharmos ao redor e nós vamos perceber que o mundo não está sendo aquilo que ele deveria ser. As coisas não estão bem. E isso não é só hoje. Na época de Daniel, as coisas não estavam indo bem. Na época de João, quando ele escreveu o Apocalipse, as coisas não estavam indo bem. O mundo não estava indo bem e o povo de Deus não estava indo bem. Na época do Apocalipse de Daniel, o povo de Deus estava no exílio, na Babilônia. Na época que João escreveu o Apocalipse, o povo de Deus estava sendo perseguido. João estava na ilha de Patmos, porque ele foi exilado na ilha de Patmos. Então, o mal parece que está triunfando. Isso nos tempos de Daniel, de João e hoje também. O bem parece que perde mais e mais, o bem está perdendo terreno. Os justos sofrem, o povo de Deus sofre. Nós estamos sofrendo por causa dessa pandemia e quantos dos nossos irmãos não ficam doentes, não perdem o emprego, não têm planos alterados por conta desta situação. O povo de Deus sofre, o povo de Deus é perseguido, o povo de Deus sofre. A pergunta é, há alguma esperança? Há alguma esperança? O que vai ser do povo de Deus? O que vai ser da verdade? Deus vai conseguir fazer com que as coisas voltem no rumo certo, com que as coisas, com que aconteça aquilo que ele sempre disse que iria acontecer, que o bem triunfe, que o reino de Deus triunfe sobre o mal. Então, o propósito a ênfase última da profecia apocalíptica, pastor, é exatamente mostrar que Deus está no controle. Deus está no controle e ele quer que o seu povo tenha conforto, que o seu povo saiba que ele está no controle, a história não está entregue ao acaso, e as coisas vão acontecer exatamente como planejadas. Aqui nós temos uma questão muito interessante. Veja, Deus nos deu o livre-arbítrio, portanto, nós estamos a todo momento escolhendo, fazendo nossas escolhas, tomando nossas decisões, e o futuro, em boa medida, é determinado pelas escolhas que nós fazemos. Mas num plano maior, embora tenhamos livre-arbítrio e possamos fazer nossas escolhas, tomar nossas decisões, num plano superior, a história segue um plano traçado por Deus. Deus está no controle. Ele sabe exatamente por onde conduzir o seu povo e onde tudo vai terminar. Pastor, me permita compartilhar com os nossos irmãos uma citação extremamente elucidativa do livro Educação, da Sion White, página 173. Educação, página 173. Ela diz assim: nos anais da história humana, o crescimento das nações, o levantamento e queda de impérios aparecem como dependendo da vontade e façanhas do homem. O desenvolver dos acontecimentos, em grande parte, parece determinar-se por seu poder, a ambição ou capricho. Na palavra de Deus, porém, afasta-se a cortina e contemplamos ao fundo, em cima, em toda a marcha e contramarcha dos interesses, o poderio e paixões dos interesses, poderio e paixões humanas, a força de um ser superior, de um ser todo misericordioso, a executar silenciosamente, pacientemente, os conselhos da sua própria vontade. E é exatamente a profecia apocalíptica que nos mostra isso. Deus está no controle,
Ainda que o povo de Deus possa sofrer, possa ser perseguido, ainda que as coisas pareçam não ter nenhuma esperança, nenhuma solução, Deus está no controle. A verdade vai triunfar, Deus vai triunfar, o reino de Deus vai ser estabelecido. E só para terminar a minha resposta aqui, 3 ênfases específicas, portanto, nós encontramos na profecia apocalíptica. Preste atenção. Não importa onde vamos, profecia apocalíptica, nós vamos encontrar 3 ênfases. Perseguição, o povo de Deus está sendo perseguido, está sendo oprimido. Julgamento, Deus vai intervir. Vai haver um julgamento. E, finalmente, livramento. O seu povo vai ser livrado, vai ser liberto, o reino dele vai ser estabelecido, os inimigos vão ser destruídos. Então, essas 3 ênfases estão presentes: perseguição, julgamento e livramento. É exatamente sobre isso que eu perguntava, quando eu perguntei a respeito das ênfases. E aí, só fazendo um comentário sobre o que você acabou de falar, né? Eu sempre digo assim que Deus fez a promessa, através de Paulo, né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu sempre comento que deve dar um trabalho muito grande para Deus orquestrar as coisas de tal modo que leve em consideração a liberdade de escolha das pessoas e ainda o movimento do mundo, a ação do inimigo, e conduzir tudo, orquestrar tudo para que as coisas contribuam para o bem final daqueles que amam a Deus, né? Agora, algo certamente que está além da nossa capacidade de compreensão. Como eu disse, Deus nos deu o livre-arbítrio, o mal também opera, como você muito bem destacou, o mal opera no mundo, mas Deus está no controle, e é como um grande navio que sai desse porto e vai chegar naquele porto. Dentro deste navio, nós vamos fazer o que nós quisermos. Vamos fazer o bem, vamos fazer o mal, vamos pular, vamos ficar, mas o navio vai chegar naquele porto, no porto seguro. O plano de Deus vai se cumprir. Na verdade, somente um ser grandioso, extraordinário, todo-poderoso, onisciente, como o nosso Deus, seria capaz de fazer algo assim. Agora, em termos de Bíblia, já muitas pessoas, em geral as pessoas comentam assim, né, principalmente quem não conhece de Bíblia, ou até muitos religiosos que se dizem religiosos, assim, cada um interpreta a Bíblia ao seu modo. Agora, quando chega em profecia, aí a coisa se complica mais ainda, né? Porque se nós assumirmos que cada um tem seu próprio jeito, mas as coisas não são assim, né? Na verdade, não são. Que princípios precisam ser observados na hora de se interpretar as profecias? Muito bem, pastor. Essa é uma pergunta muito ampla. Eu vou tentar destacar aqui alguns dos princípios mais importantes. A lição chama atenção para um princípio, que é exatamente o que está na parte de domingo, que é o método historicista. O que significa o método historicista? Significa que o cumprimento da profecia é progressivo, é contínuo. As profecias apocalípticas se cumprem ao longo da história. O cumprimento começou num passado, em algum momento no passado, mas vai terminar, geralmente, a profecia apocalíptica termina com o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Então, ela se destina a mostrar como que Deus está agindo ao longo da história, os eventos que estão tendo lugar ao longo da história. Eu estou em dúvida aqui quanto à sequência da resposta, mas deixa eu só mencionar alguma outra coisa antes. Como eu já mencionei também, a profecia apocalíptica trata de uma perspectiva mais ampla, não é algo local, não é algo momentâneo, instantâneo. Tem que ver com a história do povo de Deus ao longo dos séculos e o grande conflito entre o bem e o mal. Muito bem, deixa eu destacar aqui agora um ponto importante.
Nós, como adventistas, herdamos nossa interpretação apocalíptica de outros cristãos, antes de nós. Nós costumamos ver o papado em várias de nossas profecias apocalípticas. O papado, a Igreja Católica e o papado. Não é um discurso politicamente correto fazer isto. Mas nós não fomos nós que inventamos essa interpretação. Já na antiguidade, vários cristãos já interpretavam algumas dessas profecias em conexão com o papado, e os reformadores assim o fizeram, e no período pós-reforma, vários continuaram interpretando desta forma. Antes dos cristãos, alguns judeus já interpretavam algumas profecias exatamente como nós interpretamos. É claro que não havia papado na época, mas eles já interpretavam as profecias, tipo Daniel 9, por exemplo, ele já interpretava exatamente como nós interpretamos hoje. Então, nós não inventamos nada. Essa interpretação que nós adotamos é uma interpretação herdada por outros grupos cristãos. Mas aí o que aconteceu, pastor? Preste atenção. Claro que essa interpretação historicista, que vê o cumprimento de vários dos símbolos da profecia apocalíptica no papado, na Igreja Católica, não ficou bem para a Igreja Católica. Então, eles introduziram dois novos métodos de interpretação da profecia. O chamado preterismo, ou seja, tudo ficou no passado, tudo se cumpriu no passado, e o futurismo, em que as coisas vão acontecer no futuro, ou parcialmente no futuro, alguma coisa no passado e outras coisas no futuro. E com isso eles conseguiram livrar a pele do papado. A Igreja Católica saiu do foco. Com essas duas ênfases diferentes, preterismo e futurismo. E muitos cristãos, acabaram engolindo a pílula. E hoje há vários grupos protestantes, evangélicos, talvez a maioria deles, que interpretam as profecias ou de forma preterística, se cumpriu no passado, ou de forma futurística, vai se cumprir no futuro. Nós continuamos com nossa interpretação historicista, e nós não abrimos mão desta ênfase, porque a profecia por si só ela demonstra que a ênfase é numa ênfase contínua ao longo da história. Olha o sonho de Nabucodonosor, a estátua. Os vários reinos que se sucedem, desde a cabeça, a Babilônia, até aquela pedra que representa o reino de Deus, que vem e destrói os reinos anteriores e é estabelecida na terra. Então, é um cumprimento ao longo da história. No mesmo nós vamos ver no capítulo 7, nós vamos ver no capítulo 8, no livro do Apocalipse, nós vamos ver várias dessas ênfases também. Então, este é um ponto importante, que é o chamado método historicista. A profecia se cumpre ao longo da história. Um segundo princípio importante, como eu lhe disse, pastor, essa resposta aqui talvez vai ser um pouquinho longa aí. Um segundo princípio importante é o do princípio dia-ano. Quando nós estamos lidando com profecia apocalíptica profecias apocalípticas que envolvam tempo, período de tempo, então esse período de tempo deve ser demarcado com base no princípio dia-ano. Um dia, na profecia, equivale a um ano. Nós temos algumas passagens bíblicas, a lição de segunda-feira destaca isso, Números capítulo 14, 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 7, um dia te dei por um ano. Mas nós temos vários períodos de tempo nas profecias, tanto de Daniel quanto do Apocalipse. Daniel 7, 25, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Muitos intérpretes, antes de nós, inclusive judeus, já interpretavam isso como sendo um período de 3 anos e meio. Um tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano, um total de 3 anos e meio proféticos. Aplicando o princípio dia-ano, portanto, nós temos um total de 1.260 dias ou 1.260 anos, não é? Esse período de tempo de 1.260 anos ou dias, anos, vai aparecer em Apocalipse, capítulo 12,
vai aparecer em Apocalipse 13 sob a linguagem de meses, 42 meses, exatamente 3 anos e meio, 1260 dias, 1260 anos, a história do povo de Deus, desde os tempos do profeta até o final de todas as coisas, o estabelecimento do reino de Deus. Então, nós não estamos lidando com dias, ou não estamos lidando com dias literais ou meses literais, nós estamos lidando com longos períodos de tempo. É por isso que o princípio dia-ano é extremamente importante. E para aqueles que têm alguma dúvida com o princípio dia-ano, nós temos a profecia de Daniel 9, 24 a 27, que é a profecia das 70 semanas, que é parte da profecia dos 2.300 anos. Não tem como essa profecia ser interpretada de outro modo. Aquele período de tempo só pode ser interpretado uma semana mais 7 semanas, mais 62 semanas, mais uma semana, total das 70 semanas, Daniel 9, 24 a 27, só faz sentido quando interpretado à luz do princípio dia-ano. E aquela profecia é extraordinária, porque ela fala exatamente de quando o Messias viria, quando o Messias morreria. Então, nós não temos escape ali. O princípio dia-ano precisa ser interpretado para que nós consigamos fazer sentido da profecia. E o terceiro ponto, pastor, mencionando aqui rapidamente, então, só destacando, eu já mencionei 2 importantes princípios de interpretação da profecia apocalíptica. Historicista, método historicista, ao longo da história. Segundo princípio, usar o princípio dia-ano, ok? E o terceiro ponto importante é saber que a profecia apocalíptica geralmente envolve o que os teólogos chamam de recapitulação. Daniel 2, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, e aí a divisão do Império Romano. Daniel 7, leão, urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, os 10 chifres, chifre pequeno, é o mesmo período de tempo. São os mesmos reinos, com outros símbolos, e acrescentando alguns novos detalhes. Então, a profecia de Daniel 2 é recapitulada e ampliada em Daniel 7. Quando vamos para Daniel 8, o carneiro, o bode, os 2 chifres, depois os 4 chifres, os 4 ventos, depois o chifre pequeno. É uma recapitulação da profecia de Daniel 7, ampliando e acrescentando novos detalhes. Então, nós temos esse movimento, não é? Um capítulo começa, o outro repete e amplia, o outro repete e amplia, e isso é importante para que nós entendamos. É uma das formas mediante as quais Deus revelou a profecia apocalíptica. Esses 3 pontos são 3 pontos extremamente importantes. Ótimo, bom. Mas, de repente, alguém pode pensar assim, bom, isso é uma receita de bolo, né? Fazendo isso aí vai dar certinho, mas, de repente, tem alguma coisa que pode dificultar para a gente. Tem algum cuidado que a gente tem que tomar aí, nesse caminho de interpretação profética? Eu destacaria 3 cuidados em especial. Primeiro, muito cuidado com os símbolos, muito cuidado. Nós precisamos ser consistentes na interpretação dos símbolos. O que nós vemos algumas pessoas não, isso aqui é simbólico, isso é literal, isso é simbólico, isso é literal. Nós precisamos ter uma metodologia mais consistente, tá certo? De interpretação. Então, tomar muito cuidado com os símbolos e, de preferência, interpretar os símbolos à luz da própria Escritura. Nem todos os símbolos estão claramente, digamos assim, revelados nas Escrituras. Vários deles estão. Nós temos que tomar cuidado e, na medida do possível, interpretar os símbolos de acordo com a própria Escritura. Segundo cuidado, cronologia. O princípio de interpretação da profecia apocalíptica é o princípio do dia-ano. Um dia equivale a um ano. Não é o princípio do dia 1000 anos. Um dia equivale a 1000 anos. Por que eu estou destacando isso? E daqui a pouco eu menciono o terceiro ponto. Existem várias pessoas, em nosso meio, inclusive. Não somos os únicos, não fomos nós que iniciamos isso. Nós herdamos muita coisa boa e algumas coisas ruins daqueles que nos antecederam. E mesmo daqueles que estão por aí ao nosso redor.
Por que eu estou dando essa ênfase no princípio dia-ano e não no princípio dia 1000 anos? Porque existem algumas pessoas que acham, por exemplo, que os 7 dias da criação são dias proféticos. Cada dia equivale a 1000 anos. De onde veio isso? De onde saiu isso? Esse princípio dia 1000 anos não é um princípio bíblico, esse princípio de interpretação. E aí existem pessoas fazendo cálculos e 4.000 anos até a primeira vinda de Jesus, portanto, mais 2.000 anos nos leva até a segunda vinda de Jesus. Minha nossa, isso não é bíblico. De onde veio isso? Para começar, eu já falei aqui em lições anteriores que o período de Adão até Cristo certamente foi maior do que 4.000 anos. Só no Egito nós temos cerca de 4.000 anos de história conhecida. Nós não conseguimos encaixar em 4.000 anos toda a história conhecida do mundo. Essa ideia de que o mundo tem aproximadamente 6.000 anos é uma ideia humana. Ela foi estabelecida por um arcebispo católico. A Bíblia dá algumas pistas, mas eu já destaquei aqui diversas vezes que a história da Bíblia é fragmentada, ela não é uma história absolutamente contínua, portanto, nós temos que tomar muito cuidado para querer estabelecer a idade da Terra, ou quantos anos desde Adão, com base nas Escrituras. Isso é muito perigoso. E também, pior ainda, é querer marcar uma data para a volta de Jesus, com base no princípio do dia 1000 anos. Não é? Pedro fala de que um dia para Deus é como 1000 anos, mas ele não está falando de profecia, sob hipótese alguma. Ele apenas está falando que a demora para a volta de Jesus, que da perspectiva humana, não é a mesma para Deus, porque Deus não experimenta o tempo exatamente como nós experimentamos. Então, nós ficamos pressionados pelo tempo, nós queremos que as coisas aconteçam logo, dentro do nosso período de vida. Nós temos mais urgência com relação ao tempo. E Pedro está dizendo, Deus não sofre disso. Deus não sofre dessa urgência humana, dessa efemeridade humana. Portanto, mas ali, em Pedro, nós não temos um princípio de interpretação profética. É importante que se diga isto. Portanto, princípio é dia-ano, e não o princípio dia 1000 anos. E o terceiro e último ponto dos 3, cuidado com os símbolos, o princípio dia-ano, não o princípio dia 1000 anos. E o terceiro ponto, o melhor intérprete da profecia, sabe qual é? É a história. O melhor intérprete da profecia é a história. Existem pessoas que fazem um sensacionalismo enorme diante de algumas profecias não cumpridas. Olha aí, vai ser assim, e começam e estabelecem um grande número de relações e teorias. Gente, nós temos que tomar muito cuidado. Diante das profecias já cumpridas, sejamos corajosos em afirmar. Nós temos evidência. Quando nós temos a evidência da história, vamos afirmar. Vamos estar do lado da Bíblia, do lado da profecia, do lado da palavra de Deus. Mas em se tratando de profecias não cumpridas, prudência, cuidado. Nós só poderemos estar absolutamente seguros do cumprimento de algumas profecias depois que elas se cumprirem. O melhor intérprete da profecia é a história. Eu destacaria esses 3 pontos, pastor. Maravilha. Chegou uma pergunta aqui que eu achei bem relevante, né? Bom, antes de eu ler a pergunta, quero lembrar você que está aqui com a gente, né? Primeiro dizer que você é bem-vindo, quem chegou depois aí do início. E lembrar você que você pode compartilhar esse link com algum amigo seu que gosta de estudar a Bíblia e tal. Nós estamos aqui conectados juntos, tá? Mas, pastor Paroski, aqui vem o seguinte, olha, é o Robson Branco que faz essa pergunta, ele diz assim, segundo a lição, o método historicista segue uma abordagem linear, ou seja, existe uma sequência conforme os livros de história. Como relacionar isso, de acordo com os comentários em lições anteriores, que diziam sobre uma história vertical, ou seja, um Deus agindo em pontos específicos da história? Na verdade, são 2 coisas diferentes.
A minha ênfase, quando eu falava da história vertical, foi a seguinte, preste atenção. Na Bíblia, nós não encontramos, a Bíblia não é, a rigor, um manual de história. O que eu espero de um manual de história? Eu espero que o manual seja completo, que ele me dê uma visão completa da história. A Bíblia não dá uma visão completa da história. Quando eu olho para o passado, período do Antigo Testamento, eu já mencionei, nós não temos cada detalhe do que aconteceu no mundo, com os impérios, as nações, mesmo com a nação de Israel. Nós não temos cada detalhe. Então, existem lacunas, existem interrupções. A ênfase da Bíblia não é na história política, não é na história horizontal, é na história vertical. É Deus atuando em favor do seu povo, Deus vindo em resgate do seu povo. Então, a história política que é contada na Bíblia, geralmente é aquela que se cruza com a história vertical. A história vertical, que é horizontal, que é contada, é aquela que se cruza com a história vertical. Quando Deus vem, então, naquele momento, aquela história política é contada. Quando Deus vem em favor do seu povo. O que nós temos na profecia apocalíptica? Por que eu não estou entrando em contradição aqui? A profecia apocalíptica nos mostra nos dá uma visão geral da história. Agora, esta visão da história, desde o momento que a profecia é emitida, é divulgada, é escrita, até o cumprimento final, que geralmente é o estabelecimento do reino de Deus, então, nós temos suficientes informações para crermos que Deus está no controle e para sabermos daquilo que de mais importante vai acontecer neste período. Mas mesmo a profecia apocalíptica não conta a história em todos os seus detalhes. Ela contém uma série de lacunas. Então, nós não devemos olhar para a profecia apocalíptica como se ela nos desse uma visão do futuro absolutamente completa ou minuciosa. Não, ela nos dá, ela é detalhada, surpreendentemente detalhada, para uma história, para uma profecia que está olhando para o futuro. Veja, no capítulo 2 de Daniel, o sonho de Nabucodonosor, ele fala dos reinos, da sucessão dos reinos, até aquela pedra, o estabelecimento do reino de Deus. Então, os reinos são dados na sua sequência correta. O mesmo nós vamos encontrar no capítulo 7. Os reinos são dados na sua sequência correta. Mas é uma visão detalhada bastante para nós vermos que a profecia está se cumprindo. Mas, mesmo assim, contém lacunas. Não é uma história absolutamente minuciosa, detalhada, de todos os detalhes de tudo aquilo que acontece nesse período de 1260 anos, ou seja lá o que for. Então, são duas coisas distintas aqui. A história que nós encontramos na Bíblia, ela contém lacunas, porque o seu propósito é a história vertical, e mesmo na profecia apocalíptica, eu diria, a mesma coisa. O propósito último da profecia é mostrar Deus intervindo, no momento, em favor do seu povo. Livramento. Então, lembram-se daqueles 3 pontos que eu mencionei? Oposição, julgamento, livramento, que é o estabelecimento do reino de Deus. Então, isso nós encontramos, mas mesmo assim, nós não devemos necessariamente esperar que a profecia, mesmo apocalíptica, conte cada detalhe em particular que aconteceu nesse período. Tá. Bom, chegou uma pergunta bem bacana aqui da Vivian Pongo, que é de Osasco, da Igreja Central de Osasco, aqui da Associação Paulistana, e eu já ia fazer uma pergunta sobre o juízo investigativo, né, o juízo pré-advento. Ela pergunta assim, qual a relação entre o juízo investigativo e a purificação do santuário, né? Bom, fala para a gente um pouquinho aí sobre esse juízo pré-advento. Como é o nome da moça que fez a pergunta? É a Vivian Pongo. Vivian. Olá, Vivian. Obrigado por sua pergunta. Veja, nós poderíamos falar do juízo investigativo ou do juízo pré-advento sob 2 perspectivas. Uma delas é a perspectiva teológica e a outra é a perspectiva cronológica. Deixa eu explicar. Da perspectiva teológica, a pergunta é, por que um juízo?
Por que um juízo? Ora, o juízo tem que ver com o plano de Deus, o plano de salvação. Lembram-se do ritual do santuário. O pecador trazia o animal, colocava suas mãos sobre a cabeça, confessando seus pecados, degolava o animal. Este era o momento do sacrifício. Depois, a partir do momento que o sangue era retirado, era colhido, então o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário. Então, esta é a primeira fase da obra de intercessão. Por que o sangue era levado para dentro do santuário? É muito fácil de nós entendermos. O pecado é responsabilidade de quem? O pecado é responsabilidade do pecador, certo? Você pecou, você é responsável. Deus nos deu o livre-arbítrio, Deus nos deu o direito de escolha. Adão pecou, a responsabilidade dele. Eu não quero aqui entrar nos detalhes do pecado involuntário versus pecado voluntário, mas em tese nós vamos falar que o pecado é um problema do pecador, certo? Agora, há um determinado momento em que Deus perdoa o pecado do pecador arrependido. A partir do momento que Deus perdoa o pecado, a responsabilidade do pecado passa para quem? Porque Deus falou, no dia em que pecares, certamente morrerás. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Deus não inocenta o culpado. Mas, de repente, ele vem e perdoa alguém. Então, no momento que a pessoa é perdoada, a responsabilidade daquele pecado perdoado é transferida para Deus. É por isso que o sangue era levado para dentro do santuário, porque o santuário lá estava o trono de Deus. Então, Deus assume a responsabilidade pelo pecado perdoado. E imagina, todos os dias, pecador um após outro, e o santuário vai se contaminando. Deus vai assumindo a responsabilidade pelo pecado perdoado. Há um momento em que ocorre um juízo. E neste momento de juízo, então, a fidelidade, a fé, a fidelidade do povo de Deus é vindicada. Não, Deus estava certo ao perdoar o fulano, a fulana, eles realmente entregaram seu coração a Jesus, eles foram fiéis a Deus. Então, naquele momento, Deus é, por assim dizer, inocentado por haver perdoado. Então, a responsabilidade do perdão é tirada de Deus, porque Jesus morreu. E aqueles crentes, aquelas pessoas aceitaram o sacrifício de Jesus. Então, a responsabilidade é tirada de Deus, porque ficou demonstrado no juízo que o fulano foi uma pessoa de fé, ele realmente confiou em Jesus, ele creu em Jesus, ele foi fiel a Deus. E a fulana... Então, esse é o juízo investigativo, em que a fidelidade do povo de Deus será medida, será avaliada. E aí, finalmente, a responsabilidade pelo pecado pode sair de Deus. E ela, então, é depositada sobre aquele que é o responsável último pelo pecado em qualquer das suas formas, que é Satanás. Então, essa é a questão do porquê de um juízo investigativo. Lembra-se que o ritual do santuário tinha duas fases, não é? A fase da intercessão e depois a fase do dia da expiação, que era a purificação do santuário. Da mesma forma, o plano da redenção. O antigo santuário era uma parábola, era o plano da redenção contado na forma de símbolos, para que o povo de Israel pudesse entender. Então havia o sacrifício, primeira fase, segunda fase. Também, aplicando para a nossa realidade hoje, há o sacrifício, a primeira fase, e a segunda fase, que é quando o santuário é purificado. Do ponto de vista cronológico, então nós temos esse texto de Daniel 8,14, 2.300 tardes e manhãs, não é? E essa profecia de Daniel 8,14, ela está inserida nesse contexto apocalíptico de Daniel. E se nós olharmos bem Daniel 8,14, preste bem atenção. Lembram-se daquela sequência que eu falei? Oposição, julgamento, libertação e estabelecimento do reino de Deus. Vindicação, libertação e estabelecimento do reino de Deus. Se nós olharmos em Daniel 7, em Daniel 8, existe essa imagem
de Deus vindo e exercendo o julgamento. Então, existe um julgamento. E nesse julgamento, então, o povo de Deus é vindicado. Porque, preste bem atenção, oposição. Oposição contra quem? Contra o povo de Deus. O foco aqui é o povo de Deus. E então, Deus vai intervir. Vai haver um julgamento. Naquele tempo se levantará Miguel em favor do seu povo. Se levantará para defender o seu povo. Então, o povo de Deus vai ser vindicado. A cena do juízo pré-advento é em favor do povo de Deus. Então, a fidelidade deles vai ser vindicada. E então, os inimigos poderão ser destruídos, serão destruídos, e o reino de Deus será estabelecido. Então, o santuário celestial, na doutrina do santuário, se encaixa nesse contexto. E Daniel 8,14 nos dá exatamente a cronologia, não é? 2.300 anos. Visto que a profecia das 70 semanas é parte da profecia dos 2.300 anos, elas começam juntas, então nós sabemos exatamente quando começa o período dos 2.300 anos, não é? Desde a saída da ordem para edificar e construir Jerusalém, 457 a.C. E aplicando o princípio de ano, então nós temos tudo. E para que não haja nenhuma dúvida acerca de 1844, a primeira parte da profecia, Daniel 9, é a profecia das 70 semanas. Nenhuma outra profecia bíblica é tão extraordinária, nenhuma outra profecia de tempo é tão extraordinária. Tantos detalhes como a profecia de Daniel 9, 24 a 27, a profecia das 70 semanas, que é parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ótimo. Tem algumas perguntas aqui, né? Mas tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo e que tem a ver com o contexto profético mesmo. A gente não está fazendo aqui, a lição não é sobre profecia, nem sobre a interpretação dessas profecias, mas sobre o método de interpretação, né? E sobre como que isso se encaixa dentro da questão de nós interpretarmos as escrituras também, né? Qual é a principal mensagem que a gente pode extrair da lição dessa semana? Pastor, eu acho que a principal lição tem que ver exatamente com o propósito da profecia apocalíptica, que é mostrar que Deus está no controle. Deus está no controle. Quando nós olhamos para as profecias já cumpridas, notem a profecia de Daniel 2, a sucessão de reinos, a profecia de Daniel 7, a profecia de Daniel 8. Como que elas se cumpriram de modo extraordinário ao longo da história, uma interpretação historicista. Isso deve nos dar confiança em Deus, nos planos de Deus, nos propósitos de Deus. E esta é a finalidade principal da profecia apocalíptica, mostrar que Deus está no controle. A história não segue um curso ao acaso. A história humana não está à deriva. Não, o mundo não está à deriva. Ela tem seguido um curso determinado por Deus. Deus está no controle. E notem, quando nós olhamos para trás, todos os grandes reinos, os grandes marcos da história do povo de Deus já se cumpriram. Todos eles. A sucessão de reinos. Em Daniel, capítulo 2. Depois da Grécia, viria um reino. E este seria o último. Estamos no período desse reino. Das pernas de ferro e dos pés de barro e de ferro. Depois, em Daniel, capítulo 7. Naquela sucessão de animais. O último deles é o animal terrível e espantoso. 10 chifres, caem 3, nasce 1. Mas é o período desse animal. Quando vamos para Daniel capítulo 8, nós encontramos a mesma coisa. Então, vejam, nós estamos na fase do último reino. A profecia deve nos trazer esta confiança
este conforto, esta certeza. Nós estamos na fase final da história do nosso mundo. Não há nenhum outro reino depois desse, a não ser o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para a profecia apocalíptica, olhamos para aquilo que já se cumpriu, isso nos deve impressionar o coração, para buscarmos mais a Deus, colocarmos nossa vida em harmonia com Deus, porque o fim está próximo. Toda aquela sucessão já se passou, nós estamos no período do último reino. E o julgamento que antecede a libertação do seu povo. Esse julgamento é o juízo investigativo, 1844. Estamos nesta fase. Então, irmãos, amigos, a profecia deve nos trazer certeza, deve nos trazer força espiritual. Deus está no controle. Só falta a volta de Jesus. Só falta o estabelecimento do reino de Deus nesta terra. Quando vamos para o livro do Apocalipse, existem vários outros detalhes que também são acrescentados. Nós estamos vivendo estes momentos bem agora. Nenhuma mais profecia de tempo desde 1844. Nenhuma outra profecia de tempo. Qualquer tentativa de marcar uma data é contrária aos ensinamentos bíblicos, contrária aos ensinamentos do Espírito de Profecia e contrário àquilo que a Igreja Adventista sempre creu e defendeu. Mas o importante é entender que nós estamos na fase final. Os grandes reinos já se passaram. O julgamento já começou. O que falta mesmo é a intervenção divina, o livramento do seu povo e o estabelecimento final do seu reino. Agradeçamos a Deus pela profecia. Deus está no comando. Amém. Que bênção. Esse é o nosso conforto. E saber que um Deus tão amoroso assim, né? Dirige a nossa vida. Todo-poderoso. Amoroso e todo-poderoso. Muito bem. A gente teve bastante participação, né? E até uma pessoa, não em relação à pergunta, mas fez uma observação de que a câmera estava trocando muito, né? Você podia parar mais aqui no pastor Paroski, mas é que deve estar tendo algum problema técnico. Em geral, a câmera ela se movimenta sozinha para quem está falando, né? Se eu estivesse aqui fazendo algum barulho, ela viria para mim. Eu não estou fazendo. Então, digamos assim, que é um problema alheio à nossa vontade. Mas, qualquer jeito... Sem falar no fato de que nem você nem eu entendemos muito de tecnologia, né, pastor? É verdade. Estamos fazendo o nosso melhor aqui, viu? Não somos nem especialistas. Pastor, muito bom a gente estar aqui mais uma vez. Eu sempre lhe peço para orar no fim. Vou eu orar hoje, tá bom? Pois não. Vamos fazer oração para ter... E antes que você ore, eu só gostaria de avisar aqueles que estão conosco que eu ouvi do pastor Fernando, pouco antes de nós entrarmos no ar, que na semana que vem ele vai cantar, tá bom? Tá me entregando, viu? As pessoas ficam perguntando, então... É para aumentar a audiência, pastor. É para aumentar a audiência, viu? Tá bom, vamos orar então. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor, através da sua palavra, nos instrui, nos mostra o caminho. O Senhor nos dá certeza de que o Senhor está dirigindo a história, porque quando nós olhamos para trás, vemos as suas profecias cumpridas. Também temos, Senhor, a certeza de que esse fato para o qual as profecias apontam, de que o Senhor é aquele quem dominará a história, o futuro do mundo, e que nós teremos de novo um universo totalmente homogêneo, dominado pelo amor, pelo poderio e soberania do Senhor, sem a existência do mal. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, força para isso, pedimos o poder do seu Espírito, Senhor. Pedimos, Senhor, nesses tempos turbulentos, que o Senhor nos ajude a olharmos para a sua palavra, para olharmos para a coerência dela, para não desesperarmos, confiarmos tranquilamente
que o Senhor guia todas as coisas, Pai. Toma, Senhor, também a vida nas suas mãos, a nossa, à medida que nós entregamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Pastor, dá o seu boa noite aí para o pessoal. Tá bom, obrigado, pastor, mais uma vez, foi bom estar com você e obrigado por aqueles que nos acompanharam, que o Senhor possa estar com todos, nos abençoar a todos, nos dar uma boa noite, um sábado feliz, cheio de bênçãos. Esperamos revê-los na próxima sexta-feira. Fiquem com Deus. Amém. Um abraço a todos também, que Deus abençoe, guie você, dê bastante tranquilidade, coloque no seu coração a certeza de que Deus guia tudo. Até a semana que vem, 20 horas, nós estamos aqui de novo. E se você quiser ainda compartilhar o nosso link, esse vídeo estará gravado e você e outras pessoas podem visitar. Fiquem com Deus, boa noite, pastor Paroski, e a todos.